capítulo 1. Deus diz assim para nós lermos esse texto. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada o que foi feito se fez. Aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jovens, Jesus é a palavra. Jesus estava com Deus. Nada o que foi feito não era feito se ele não estivesse lá. Então a palavra é tudo em nossas vidas. Tem um versículo que eu amo muito na Bíblia que diz assim: se cessando a profecia, o povo se corrompe. Quando a Bíblia diz a profecia, como está dizendo esse versículo, não está falando de dom de profecia, não está falando de profeta falando de profecia, não, está falando da palavra de Deus. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento o quê? Na palavra de Deus. Então veja a importância de você conhecer, você ler desse trabalho que está sendo feito. Não é uma simples apresentação, não é uma atividade com a mocidade apenas, mas é algo para você absorver, é algo para você guardar, é algo para você praticar. E não só isso, de você pegar um novo convertido e ensinar. Amém? Vamos ficar de pé, ouvir do nosso líder Eliabe, vai fazer essa oração para dar início ao trabalho, né? O irmão que vai apresentar, já estou vendo escrito aqui, tem uma santidade. Fique em pé, a dupla não, né? É o trio, né? O pastor tem esse trio. Por que nós temos esse trio? É porque faltou o Luiz Felipe, né? Nós organizamos duplas, né? Aí acabou se tornando ímpar. E para não deixar o jovem de fora, né? Porque ninguém fica de fora, é tudo uma comunhão aqui. Então ele está fazendo parte de um trio com William, Lucas e Luiz Felipe. Vão apresentar sobre santidade. Louvado seja Deus. Pode se sentar. E a segunda dupla, fique em pé. Meu Deus, é a Regente e o Julinho, gente. Meu Deus, qual é o tema de vocês? Obedecer. Forte. Obediência. É que eu tô nervoso. Primeira dupla, pode vir aqui à frente, pode começar. Os demais prestem atenção, fiquem em espírito, porque papai vai falar muito, já tem falado e vai continuar falando em nosso meio. Todos os microfones estão funcionando, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos tremendo aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade. E semana inteira pensando, trabalhando só pensando nisso. E é uma responsabilidade muito grande, né, irmãos? E aqui está o nosso irmão Lucas, Luiz Felipe, e que a gente vem apresentar da melhor forma possível, que venha falar nos vossos corações. Nosso tema é sobre santificação, santidade. E nós temos os tópicos aqui, 6. O primeiro tópico, para a gente chegar à santidade, começou com o pecado. Então, a introdução sobre o pecado. Tá? Então, eu vou falar sobre a introdução do pecado. A santificação, por um homem veio o pecado e a morte. E por um homem veio a graça também. Então, por um homem, a palavra de Deus diz lá, em Gênesis 3, que Adão, ele não obedeceu a ordem de Deus. Simplesmente, ele comeu, ele pecou contra Deus. Aí muitas pessoas falam, mas o pecado veio de quem? O
pecado não veio através do Adão, já existia o pecado. O pecado já existia. Mas o pecado não entrou no mundo através dos anjos caídos. Não entrou no mundo através dos anjos. Ele entrou no mundo através de Adão. O fato de pecar é inerente, separável da natureza humana. Gostaria que alguém lesse 1 João capítulo 2. Glória a Deus. 1 João capítulo 2. Já é previsto que o homem peque, irmãos, porque ele leva a natureza pecaminosa. E ele está no processo de chegar próximo de Deus. Ele está no processo. Alguém lê, por favor? 1 João 2. Isso. 1 João capítulo 2. Meus filhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Então Deus já deu essa ordem. Se todavia, se nós pecarmos, temos um advogado. A separação entre Deus e o homem. Aqui eu coloquei 3 temas. Por um homem entrou o pecado, Adão, eu já falei aqui no início. Com o pecado entrou a morte, e por um homem veio a ressurreição e o perdão. O pecado faz parte da separação entre o homem e Deus, porque o pecado é uma transgressão e uma ruptura do acesso de Deus na vida do ser humano. Gostaria que alguém lesse também Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Antes disso eu vou falar, mas só pode se santificar aquele que está sob efeito do pecado, porque entregou sua vida para Jesus. Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Paulo diz, né? Vamos lá? Isso. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá, aí você vai repetir de novo. Enquanto isso, quem puder procurar 1 Coríntios capítulos 15, 20, 21 e 22. Aí você repete, tá? Então assim, então quem contaminou o ser humano foi Adão. Lê de novo, por favor. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aqui em Romanos ele fala, por um homem entrou o pecado. Então Adão ele trouxe a toda a nação o pecado. 1 Coríntios 15, 20, 21 e 22. Mas o fato de que Cristo foi ressuscitado, isso é a garantia de que os cristãos mortos também serão ressuscitados. Porque assim, como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Glória a Deus. Estarem unidos com Adão, todos morrem. Assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Então, por um homem entrou o pecado, mas temos um Deus que enviou seu Filho, o único Filho, para morrer por nós, para tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. E assim, essa primeira parte eu passo para o irmão Lucas continuar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, eu vou falar sobre um subtópico que é como evitar o pecado. Eu vou falar sobre 2 coisas que eu realmente ter a respeito e quero que fique muito claro, muito objetivo. Eu gostaria que a Jéssica, por gentileza, lesse Gênesis capítulo 39, versículos 6 e 7. E a Camila, por gentileza, lê em seguida Gênesis 39, o 11 e o 12. Isso. Começou a cobiçar José. Um dia ele disse a ela:
que José foi levado para a casa de Potifar para trabalhar para Potifar. E Potifar confiava nele, confiava plenamente nele, não tinha preocupação alguma. Então, eu entendo que José era uma pessoa diferente, era uma pessoa especial. Ele estava ali por um propósito. Ele estava num lugar importante. Ele não estava em qualquer lugar, ele estava na capital. Naquele momento era a potência do mundo, era o Egito. Ele estava na casa do governante do Egito. Ele tinha responsabilidades nas suas mãos. E sempre vinha a mulher de Potifar tentá-lo, sempre vinha chamar para se deitar com ele. Lê, por favor, que vem lá para continuar. Sucedeu um certo dia que ele veio à casa do seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Amém. Eu conheço um ditado, irmãos, que diz assim, que a ocasião não faz o ladrão, apenas o revela. Ou seja, as oportunidades sempre irão aparecer para revelar o caráter que nós temos que apresentar e exercer diante das coisas de Deus. O que comandava José nesse momento não era o fato dele estar num lugar bom, dele não ser mais um escravo que estava lá fora, trabalhando naquele lugar árduo. Sabe, eu já trabalhei no exército e realmente é uma coisa muito pesada o serviço militar. Eu fico imaginando como um escravo que não tinha recompensa alguma, ficar no sol, carregar peso, ser humilhado. E naquele momento José estava num lugar de honra, estava trabalhando para o governador. Mas o compromisso de José era com Deus e não era com aquele status que ele tinha naquele ambiente, não era com a condição que ele se encontrava. Então aquela mulher, aposto que com certeza era uma mulher muito bonita, chamou, falou: venha, deite-se comigo. Era a oportunidade perfeita, não tinha ninguém em casa. E o que José fez? Ele fugiu. Ele literalmente fugiu. Ele não ficou caçando desculpa aqui. Ele fugiu, deixou a roupa na mão dela e fugiu. Primeiro passo que nós temos que fazer para evitar o pecado: fugir da aparência do mal. Temos que fugir, irmãos, é literalmente fugir. Vê uma mensagem diferente, esquece. Para ali. Se você se conhece, sabe o seu limite, pare e fuja. Não é errado fugir, desde que seja fugir do pecado. Outro exemplo que eu vou trazer aqui é sobre Sansão. Sansão, ele era um homem nazireu, ele foi separado para o nazireado, ele foi separado para servir ao Senhor em prol da nação de Israel. E o interessante é que Deus entregou para ele um grande dom, um grande poder. Quando o Espírito Santo se apossava dele, ele simplesmente estava assim, muito forte, ele fazia coisas absurdas para os dias de hoje, porque o Espírito Santo estava nele, se manifestava através dele. Muitos de nós, irmãos, temos dons. Deus nos entregou talentos para serem usados em prol do reino, em prol da palavra do Senhor. E o interessante é que Sansão é um exemplo muitas vezes de algo que a gente não deve seguir totalmente, porque ele começou a se desviar de tudo aquilo que Deus estabeleceu para ele desde o início. Ele se aproximou de um cadáver na oportunidade que ele teve, ele bebeu bebida forte, e ele simplesmente matou muitos e muitos homens e colocou o próprio povo dele em perigo. Só que cada vez que ele fazia isso, ele simplesmente sabia que era errado, mas ele continuava fazendo. E por que ele continuava fazendo? E aqui eu quero mostrar para vocês a diferença de que nós não devemos confundir cumplicidade com misericórdia. Quando a gente faz alguma coisa errada e imediatamente não acontece alguma coisa conosco, não tem ali um bateu, levou, Deus não corrigiu na mesma hora, não significa que Ele está se agradando do que você está fazendo. Significa que Ele está tendo misericórdia de você e te dando tempo para se retratar com Ele. É muito sério isso, irmãos. A gente vive hoje no tempo da graça e muitas vezes a gente acha que é brincadeira. A gente prega um pouco aqui, a gente prega um pouco ali, não acontece nada, a gente acha que está tudo bem. Eu estou recebendo meu salário, as coisas estão muito bem. Mas não é assim. Não é assim.
Deus não é seu cúmplice, Ele não está de acordo com aquilo que você está fazendo, Ele está tendo misericórdia, te dando chances e mais chances e mais chances de você olhar para aquilo que você faz e se arrepender e realmente mostrar para todo mundo que, olha, eu pequei, mas eu busquei o arrependimento, eu busquei o perdão e eu posso voltar a exercer aquilo que Deus me colocou para fazer. Esse é o fechamento do tópico. Então, fuja do pecado a qualquer custo e não confunda cumplicidade com a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então eu vou continuar aqui com as características de pessoas santificadas. Eu fiz algumas pesquisas, gostaria que alguém lesse para mim Salmo 32:6, Salmo 30, versículo 4, 1 Pedro 1:2 e 1 Tessalonicenses 4:4. Então, primeiro é Salmo 32:6, tá? Então, a primeira característica é pessoas que oram. Lê, por favor. Todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de ti poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então, Deus ele fala, primeira coisa que podemos se santificar o homem é que ore, que devemos buscar em oração. Em todo momento, nesse momento de pandemia, nesse momento de todo mundo não sabendo para onde vai, mas temos um Deus que tudo pode. E a única maneira de chegar mais próximo de Deus, de santificarmos, é através da oração. Glória a Deus. Segundo é através de canto. Então, Salmo capítulo 30, versículo 4. Número 4, não tem capítulo. 34, por favor. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, ó, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe tem graça. Então, o segundo é cantar. Pessoas que cantam, adoram o Senhor. Tem pessoas que não conseguem orar, mas louve ao Senhor. E através do louvor é que Deus ele enche nossos corações. Através do louvor ele transforma vidas. Aleluia, glória a Deus. E a última é o que praticam a obediência. 1 Pedro 1:2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ao estrangeiro da dispersão do povo da Galácia, na Capadócia, da Ásia e da Bítia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Glória. E Deus ele fala, temos que obedecer, temos que buscar a palavra. A obediência que Deus fala assim, filho, busque a palavra, faça conforme a minha vontade. Então, se a gente não obedece, com certeza não estamos com um bom caminho. Mas quando Deus fala, filho, obedeça, me busque cada dia mais. Então é isso que Deus quer para as nossas vidas. Essas práticas que Deus quer para as nossas vidas. Para que a gente podemos se santificar, nós temos que fazer isso. E o último é 1 Tessalonicenses 4:4. Eu já vou ler, que diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. O meu tópico é: qual a importância da santificação para o cristão? Eu vou estar lendo em 1 Tessalonicenses, que diz assim: porque nesta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Bom, igreja,
todo dia nós precisamos nos santificar. Por quê? Eu vou ler de novo o meu tópico. Qual a importância da santificação para o cristão? Na minha visão, a resposta se encontra em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não estiver santo, se você não for santo, você não verá o Senhor. Isso para mim já é a maior resposta para isso. Qual? Todos nós precisamos ser santos. O Senhor nos deu a maior prova de amor que o homem poderia ver no mundo. E se você quiser ver Ele, você tem que ser santo. O mundo é cheio de pecado, mas nós somos separados do Senhor. Temos que ser santos, igreja, santo. Não podemos deixar que o pecado nos domine. Precisamos ser santificados. Nós somos separados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, o mundo lá fora é cheio de pecado. O mundo é totalmente, muitas coisas acabam sendo atrativas para uns, atrativas para outros. Mas como eu disse, somos separados. Nós temos que fazer a diferença. Nós somos a igreja. Você fazendo a diferença, você pode chamar a atenção de outra pessoa. E essa outra pessoa pode acabar entrando para a igreja. Pode acabar gostando, pode ser mais um membro. E essa pessoa pode acabar sendo salva. Ou seja, faça a diferença, igreja. Todos nós precisamos estar santos. Todos nós temos que ser santos. Temos que estar santificados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou falar sobre um outro subtópico, que é o que Deus sente diante da imundície do mundo. E eu vou pedir para a Angélica abrir, por gentileza, em Oséias, capítulo 1. Vou pedir para o pastor já deixar preparado aí. Oséias, capítulo 3, verso 1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os povos de Deus. Amém. Essa história de Oséias é uma coisa que me chamou muita atenção, porque para mim é uma coisa muito, muito forte diante daquilo que Deus sente em relação ao pecado, em relação à imundície do mundo. O povo de Israel naquela época estava vivendo uma apostasia gigante. Estava simplesmente adorando outros deuses, esquecendo do Deus Todo-Poderoso de Israel, se prostituindo para outros deuses, simplesmente se entregando. E Deus simplesmente fala para Oséias: tome uma mulher adúltera, ame-a, dê o melhor para ela, trate-a com zelo, faça tudo do melhor para essa mulher. E ele obedece ao Senhor. Oséias casa com uma mulher adúltera, ele faz de tudo por ela, conforme o Senhor ordenou. E simplesmente chega um momento que Deus fala: entregue-a aos homens, para que eles possam usufruir dela. Eles tomem-a em seus braços e façam o que quiserem, porque ela é adulta. Pastor, por favor, leia. Qual que é? Oséias, capítulo 3, o verso 1. Angélica Deus. Então, pastor, lê de novo então, Oséias 3, versículo 1. Então, E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Amém. Essa passagem é muito, muito forte, porque após ela ser entregue, Deus fala: tome-a de volta e ame-a da mesma forma que as outras pessoas sempre fazem comigo. Ou seja, eu pego o meu filho, o meu povo,
aceito Ele e acolho com todo amor. Irmãos, isso é muito forte, isso está assim, mexendo comigo de uma forma assim, que ninguém tem ideia. É, Deus. Porque é algo muito, muito, muito forte. É um soco no estômago, como eu costumo dizer em casa da minha mãe. Essa palavra é um soco no estômago, porque nos faz refletir de como Deus se sente com relação à imundície e como a gente muitas vezes acaba trocando Ele por outras coisas, por outros costumes, outros gostos, outras práticas. E mesmo assim, mesmo na imundície, mesmo nas trevas, Ele te toma de volta e te ama. Glória. Ele te Aleluia. toma de volta e te limpa. Ele simplesmente ama o seu povo. Então, o que nós temos que fazer para retribuir Glória a Deus. tanto amor assim? Eu digo, irmãos, simplesmente sejamos fiéis ao Senhor. Que nós não troquemos o Senhor pelo primeiro manjar que foi nos oferecido. Que a gente venha perseverar. Que a gente venha continuar na presença dEle. Porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Bom, eu vou estar fazendo aqui uma pequena ilustração, que como está aqui, o homem que nos representa, o pecado sujo, impuro, ele está no meio porque ele é a nossa única divisão para Deus. Ele é a única coisa que nos impede de chegar até Deus. Deus é limpo. Então, igreja, toda vez que nós pecamos, o pecado entra em nós. E nisso que ele entra no homem, o homem fica sujo, o homem fica impuro. Mas toda vez que nós oramos, nos arrependemos verdadeiramente, pedimos perdão, Deus vem e nos limpa, porque Ele tem esse poder. Então, igreja, o pecado ele não pode sujar Deus. Não tem como, porque Ele é santo. Então, igreja, isso mostra que Deus pode limpar o pecado. Glória ao teu santo nome. Não apareceu, mas em questão disso, para concluirmos, eu digo: Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para nós. Isso toda aquela pessoa que nele crê não irá perecer. Então, nós mostramos todos esses 3 tópicos para você e eu digo: seja santo, santo, porque no final você conseguirá ver o Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir esse grupo aí ou não? Meninas que chegaram agora, por favor, tem os lugares aqui, ó. Fica aqui, por favor. Pastor, em linhas gerais, assim que o pastor terminar, o outro grupo já entra no grupo dentro, tá? Eu acho que a gente vai passar um pouquinho do horário. Amém. Não, você em breve. A apresentação foi muito boa, Deus abençoe. Não é fácil, né? A gente vê que dá uma tremedeira na voz. Por mais tempo você passa ali em cima ou pregando, dá uma tremedeira mesmo. Mas os jovens foram muito bem, explicaram muito bem a questão da santidade. Quem tem santidade? Aqueles santos, separados ao Senhor, consagrados a Deus e obedientes à vontade de Deus, que andam segundo a palavra, segundo o Espírito e não mais segundo a carne. O Senhor nos fez aqui a sua imagem e semelhança. E aí, por conta do pecado, nós perdemos isso. Então, todos pecaram, destituídos da glória e estão. Mas o Senhor nos torna santos, nos deu o Espírito, então nós dependemos de Deus também. Somos totalmente dependentes de Deus para nos santificarmos. Às vezes, os irmãos já devem ter tido essa experiência também, de pregar a palavra, convidar as pessoas e alguém dizer assim: eu preciso melhorar.
dia sermos diferentes do mundo. E infelizmente, por algumas estratégias que não são necessárias para a igreja, para conquistar jovens, basta. A palavra de Deus é poder para transformar toda e qualquer vida. Então você não precisa de estratégia para criança, de estratégia para adolescente, você precisa da palavra de Deus sendo pregada em verdade. Porque a verdade que liberta é a verdade, ou seja, o próprio Jesus. E é a verdade quem salva. Então, para nós encerrarmos a minha participação, eu quero novamente parabenizar. Continue assim, buscando em oração, primeiramente também, e palavra. Oração e meditação da palavra em todo tempo, o crente vai ter sucesso. O crente vai ter sucesso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é breve. Breve não vem do Senhor, em breve ele vem buscar a sua igreja. E não adianta ser santo só no corpo, ou só na alma, ou só no espírito. Deus nos quer santo por completo. Ele diz: sede santos, é imperativo. Sede santos, porque eu sou santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Gente, eu só gostaria de explicar que nós já estamos. Alguém ficou com dúvidas com o tema santidade? Então a gente não está fazendo as perguntas para economizar no tempo, tá? Então, assim, se alguém tiver alguma, levanta a mão, mas vai ter aquelas perguntas de para provocar.